Pois é, Alexandre, a Michele Bolsonaro, né, mulher de Jair Bolsonaro, ela usa duas palavras aí para fazer essa convocação: democracia e liberdade. Embora esse ato, né, estivesse já sendo organizado antes aí desse embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, vem bem a calhar nesse momento que a gente está vivendo aí, a importância do povo e as ruas para defender liberdade e democracia. E até aproveito para fazer um link aí com o seu artigo dessa semana, né? Avenida Liberdade. Você escreveu aí sobre essa avenida belíssima que fica aí em Lisboa. Pois é simbólica, né? Avenida da Liberdade. Eu tenho dito que essa avenida vai subindo e eleva todo mundo, traz ares diferentes para as pessoas. Agora, quando a pessoa está com muita sede ou está no meio do deserto, né, e está sem água, ela começa a gritar: água, água, água. Imagina que nós estamos gritando liberdade, 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 democracia, democracia. Sem liberdade não há democracia. Eu menciono no artigo essa ligação, né, que o ministro Marco Aurélio foi presidente do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral. Ele explica para a gente, que pessoas que talvez não tenham lido a Constituição, que o âmago da Constituição é a liberdade, né? A medula da Constituição é a liberdade. E é isso que a gente sente quando as bocas são caladas, né? Ao contrário do que desejou, pregou a ministra Carmen Lúcia quando assumiu a presidência do Supremo: cala a boca, já morreu. Né? Que frase bonita sobre liberdade: cala a boca, já morreu. Cada um diz o que quer, como nos Estados Unidos, como nas nações livres, como nas democracias, né? E depois paga. Depois, se tiver dito, proferido calúnia, injúria, difamação, paga, né? Se tiver atacado a privacidade de alguém, paga, né? Se tiver usado o anonimato, paga, porque o anonimato não é permitido. Para a liberdade de expressão está na Constituição, é o que eu tenho dito e pregado. Gente, a Constituição tem a solução para isso. Eu lembro que em 88 eu cobri a Constituinte, e quando ela foi promulgada, a gente pensava que ela era muito abundante, ela estava excessiva. Mas não, agora a gente vê por que o doutor Ulisses chamou de cidadã. Porque qualquer pessoa entende, qualquer pessoa alfabetizada que ler a Constituição entende. Aí no artigo eu estou recomendando: leiam a Constituição tanto quanto os evangélicos leem e citam a Bíblia, né? Porque tem que ser o livrinho de cabeceira da gente, mas não é para deixar na cabeceira, é para levar no cotidiano e aplicar, pôr em prática. E aí a vida muda. A vida com liberdade é diferente. Liberdade e democracia, que estão em risco no Brasil porque está sendo atingida a liberdade, que é a espinha dorsal da democracia, né? E a gente está vendo que a Constituição, qualquer pessoa que leia a Constituição está vendo, está na cara que ela não está sendo cumprida. Ora, está escrito lá no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, ou criminalmente, por quaisquer palavras. Eu costumo dizer: pode falar mal da mãe do presidente da República, da mãe do Papa, né? De qualquer mãe, que ele é inviolável. Ele não pode perder o mandato por isso. Por quê? Porque o mandato não é dele, é dos seus mandantes. Quando se cala um deputado, está se calando milhares de eleitores brasileiros. Quando se intervém numa rede social, está se cortando a voz das pessoas. A nova voz é a voz contemporânea, a voz da modernidade, é a voz digital. Eu vou repetir: não precisamos de tutela, nós sabemos quem são os mentirosos. Ô, Silvio, o ato aqui no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, foi gigante, né? Boa parte dos brasileiros mostrou que perdeu o medo de voltar às ruas. Isso é muito importante, porque a gente sabe que lá em Brasília eles estão sempre de olho
né, na volta do povo às ruas. Então é importante esse movimento, novamente, do público, né, das pessoas, dos eleitores, voltando às ruas para se manifestar em favor da democracia, em favor da liberdade de expressão nesse momento. Paula, eu queria me juntar aqui ao Alexandre, porque a nossa Constituição ela é muito clara e, salvo engano, nos últimos anos, nos últimos meses, muita gente teve dúvida se a nossa Constituição ainda estava valendo, em voga. Mas, salvo engano, a nossa Constituição é clara que o direito de reunião sem armas, pacificamente em local público, ele é permitido. Então, as pessoas se reunirem, ainda mais num domingo, que é um dia, por exemplo, para se manifestar pelo que elas bem quiserem, desde que, repito, sem armas e pacificamente, isso é um direito público, isso é um direito civil. Então, não há absolutamente nada de errado nisso. Mas as pessoas estavam com medo. Por quê? Porque o dia 8 de janeiro de 2023 tornou-se um trauma durante muito tempo. Mas ele não pode se tornar um trauma permanente numa democracia nacional, de onde o pulsar da liberdade e da própria democracia saiu das ruas. Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo de ir para as ruas, de participarem de atos públicos, pacíficos, democráticos, em defesa da liberdade e com a Constituição debaixo do braço. E é disso que nós estamos falando. Mas aqui, Paula, eu queria só deixar um alerta. É muito importante que as pessoas prestem atenção para armadilhas. Porque nós estamos num virar dos ventos no Brasil. Há um despertar no Congresso Nacional, na própria imprensa tradicional, na população que, de novo, entendeu o seu papel enquanto sociedade, o seu papel constitucional numa democracia. É importante se preocupar com algumas armadilhas. Se você olhar para o lado e entender que tem alguém ali, fogo, que vai cometer qualquer tipo de ato de vandalismo, que tem um cartaz que não diz respeito ao que está acontecendo a céu aberto, seja na orla de Copacabana, mas também como foi na Avenida Paulista ou na Esplanada dos Ministérios, que são os verdadeiros palcos da democracia no Brasil. Mostre isso. Olha, saia daqui, se retire, chame a polícia. Sabe, o brasileiro é um povo pacífico e que quer jogar com a Constituição debaixo do braço. É isso aí, Piotr. O Silvio faz um alerta importante, né, para que essa manifestação, assim como foi no dia 25 de fevereiro, uma manifestação enorme, gigante aqui que lotou a Avenida Paulista, que seja um ato pacífico, tranquilo. Lá no dia 25, ou melhor aqui, né, na Avenida Paulista, como será no domingo em Copacabana, o princípio básico é a defesa da Constituição, da democracia, agora, obviamente, exaltando a liberdade de expressão. Ontem o Silvio citou essa de Queiroz, né? Eu vou citar aqui, acho que vale a pena, Castro Alves, né? A praça é do povo como o céu é do condor. E só tome cuidado, obviamente, com as armadilhas. Sim, tem muita gente interessada em querer... Como a gente viu jornalista a favor de censura, sim, nós vimos isso. É uma excrescência, mas sim, tem jornalista a favor de censura. Tem partido beneficiado pela democracia que não quer a democracia, o outro partido. Bom, tudo isso existe. Então tome cuidado, porque sim, você tem direito a fazer essa manifestação, faça a manifestação, porque a Constituição é sua, mas antes de tudo o país é seu. E estavam querendo te tirar o país, a Constituição, a democracia, as liberdades. Não permita. Mas proteste. A manifestação, olha, eles imaginavam que a manifestação da Paulista seria muito menor, foi muito maior. Fizeram aquele ar blasé dizendo que, mas isso não quer dizer muita coisa. Ficaram preocupados durante dias e ainda estão. Se a gente fizer uma análise rapidamente aqui política, houve mudanças de lá para cá. Agora, obviamente, elas ficaram ainda maiores com essas revelações todas. Mas aquela manifestação do dia 25, aquilo foi um começo de virada ou de uma mudança de áreas no Brasil. Essa de Copacabana agora no próximo domingo vai reforçar ainda mais o comprometimento do brasileiro com o país, com a defesa do país, independentemente de quem esteja querendo tirá-lo
dos brasileiros. Paula? Oi, Ana, diga. Não, só rapidamente, os vídeos da manifestação de São Paulo, de 25 de fevereiro, eles viralizaram exatamente na Rede X. E o Elon Musk chegou a fazer alguns comentários em cima de tweets, né, de postagens que continham esses vídeos, e ele perguntando, né? Isso aqui é incrível, ele comentando isso aqui é incrível, o Michael Schellenberger também. Ou seja, o PL 2630 da censura nunca foi tão importante para quem odeia a liberdade de expressão, para quem é a favor da censura, principalmente nas plataformas digitais, porque se não fossem as plataformas digitais, principalmente o antigo Twitter, agora o X, os vídeos da histórica manifestação de São Paulo com o presidente Bolsonaro, eles não teriam tomado o mundo como tomaram.